Mãe, para de cobrar carinho. Minha própria filha disse isso no dia do meu aniversário, com um suspiro de impaciência. Por anos, minha família esqueceu meu aniversário e me deixou sozinha. Não respondi. Desliguei o telefone e fiquei sentada em silêncio. No fim da tarde, assinei um único papel, tranquei a casa e mandei entregar uma carta registrada para cada um deles. Quando abriram os envelopes, ninguém me ligou para parabenizar. Me ligaram apavorados. Meu nome é Yolanda, tenho 64 anos e no dia do meu último aniversário, a minha filha me disse para parar de cobrar carinho. Não foi em carta, não foi em mensagem, foi ao telefone, com um suspiro longo antes da frase, como quem expulsa o ar de uma conversa que está durando mais do que deveria. Eu tinha ligado às 10 da manhã, não para cobrar parabéns, não para reclamar de nada, mas porque era meu aniversário e eu achei que ela ia atender diferente, que ia ter alguma coisa na voz dela, um calor, uma leveza, qualquer coisa que me dissesse que aquele dia importava para ela também. Bárbara atendeu no terceiro toque com a voz de reunião interrompida, aquela cadência seca de quem está no meio de algo mais importante, e eu perguntei se ela estava bem. Ela disse que estava ocupada. Eu disse que tudo bem, que só queria ouvir a voz dela. E foi aí que veio a frase, com o suspiro antes, aquele suspiro comprido que ela nem tentou disfarçar. Mãe, para de cobrar carinho. Desliguei sem responder. Fiquei sentada no sofá da sala com o telefone no colo por um tempo que não sei medir. Lá fora, Goiânia esquentava como esquenta sempre em outubro, com aquele sol que não pede licença e não reconhece calendário. Dentro do apartamento estava frio do ar-condicionado e quieto do jeito que fica quando você percebe de verdade que esperou por algo que nunca vai chegar. Não naquele dia, não daquele jeito, não daquela pessoa. Eu tinha 64 anos. Era meu aniversário, e a minha filha tinha me dito para parar de cobrar carinho como quem manda uma criança parar de chorar na fila do mercado. Mas antes de você entender o que eu fiz depois, você precisa entender quem é essa filha. E quem é o homem que ela escolheu. E o que os dois fizeram com tudo que eu dei sem pedir nada em troca. Bárbara tem 39 anos. É gestora de marketing numa incorporadora imobiliária de médio porte no setor Bueno, aqui em Goiânia. É inteligente, articulada, bonita de um jeito que faz as pessoas confiarem nela antes de ela abrir a boca. Nas redes sociais, ela é a filha perfeita. No Dia das Mães, a legenda é sempre emocionante. Tem foto nossa quando ela era criança, tem texto sobre gratidão, tem comentários de amigas dizendo que ela é um amor de filha. Eu já li esse texto 3 vezes em 3 anos diferentes, com palavras diferentes, mas o mesmo significado vazio. E cada vez que eu lia, eu me perguntava se era eu que estava enxergando errado, se era eu que exigia demais, se era eu que tinha algum problema que não conseguia ver. Não era eu. O Cassiano, marido dela, tem 44 anos e é engenheiro civil autônomo. Se você perguntar a ele como construiu a carreira, ele vai te contar uma história de esforço, de cliente por cliente, de contrato por contrato. É uma história bonita. O problema é que é uma história incompleta. O capítulo que ele deixa de fora começa com o sobrenome que ele ganhou quando se casou com a Bárbara e com a rede de 30 anos que esse sobrenome trouxe de brinde. Deixa eu te explicar. Eu trabalhei como corretora de imóveis em Goiânia por 30 anos. 30 anos, não 30 meses. Comecei quando a cidade ainda tinha um ritmo diferente, quando o setor marista era mais calmo, quando o mercado imobiliário local funcionava quase inteiramente na base da confiança pessoal, do nome, do aperto de mão. Construí uma rede que levou décadas para existir. Conheço os donos das incorporadoras, os engenheiros que viraram empresários, os advogados que fazem os contratos, os cartorários que registram as escrituras. Não porque sou especial, mas porque apareci sempre, cumpri o que prometi, e nunca precisei de segunda chance para provar que era confiável. Em 30 anos de mercado, minha palavra era garantia. Meu nome era referência. Era isso. O Cassiano entrou nessa rede pelo casamento. Em 11 anos, eu nunca contei as vezes que abri portas para ele. Nunca fiz conta do que cada apresentação valia. Era genro. Era família. Quando ele me ligava pedindo que eu apresentasse ele a um incorporador, eu ligava.
Quando um contrato dele estava travado e eu conhecia alguém que podia destravar, eu ligava. Quando ele precisava que meu nome entrasse numa conversa para que a porta se abrisse, eu dava o nome. Sem pensar, sem cobrar, sem esperar nada além do que qualquer sogra esperaria. Que ele tratasse minha filha bem, que aparecessem no meu aniversário, que me incluíssem na vida deles de alguma forma, que não fosse só quando precisavam de algo. Em 5 anos consecutivos, meu aniversário passou sem visita, sem jantar combinado, sem ligação que não fosse eu iniciando. No ano anterior ao que estou te contando agora, a Bárbara tinha postado uma foto das férias dela e do Cassiano em Caldas Novas no mesmo dia do meu aniversário. Eu soube pelo Instagram como todo mundo. Dei um coração na foto porque sou a mãe dela e não sabia o que mais fazer com o que estava sentindo. E então, naquele outubro, ela me disse para parar de cobrar carinho. Algo dentro de mim finalizou naquele momento. Não foi raiva, não foi mágoa. Foi uma espécie de clareza fria que chegou de vez, como quando você olha para uma conta que estava te cobrando há anos e finalmente entende que não vai ser paga de boa vontade. Naquele mesmo fim de tarde, liguei para a Neuza. Neuza tem 67 anos, é corretora sênior. Foi minha sócia por 23 anos. Se existe alguém nessa cidade que conhece cada contrato que passou pelo meu nome, cada cliente que eu indiquei, cada porta que eu abri, essa pessoa é a Neuza. Liguei e contei o que tinha acontecido. Ela ficou em silêncio por um segundo, só um segundo, e disse: Yolanda, a gente precisava ter essa conversa faz tempo. Conversei com ela por 40 minutos. Depois liguei para o meu advogado de confiança, o Dr. Valmir, e pedi horário para o dia seguinte. Antes de dormir, liguei para o Rodrigo, meu sobrinho de 27 anos que mora em Brasília, e que naquele dia, às 0h em ponto, tinha me mandado um áudio de 2 minutos, cantando parabéns fora do tom com tanto carinho que eu tinha ouvido 3 vezes antes de guardar o celular. Ele atendeu na segunda chamada e ficou na linha comigo por quase 1 hora. Não falou muito. Só ouviu, como sempre faz. Quando desliguei, me senti menos sozinha do que tinha me sentido o dia inteiro. Antes de dormir, escrevi 2 cartas, uma para a Bárbara, uma para o Cassiano, redigidas com cuidado, sem ameaça, sem acusação, com linguagem cartorial, direta, registrada. Enviei por Sedex com aviso de recebimento, com carimbo do cartório que eu mesma escolhi. Registradas, como se registra qualquer documento que você sabe que vai importar um dia. Quando abriram os envelopes, não me ligaram para parabenizar pelo aniversário atrasado. Me ligaram apavorados. E foi aí que a história começou de verdade. Porque em 30 anos de mercado imobiliário em Goiânia, eu aprendi uma coisa que nenhuma escola de negócios ensina. O maior ativo que uma pessoa pode ter não é dinheiro, não é propriedade, não é cargo, é reputação. E eu tinha passado 11 anos emprestando a minha de graça para alguém que nunca teve a elegância de reconhecer o empréstimo. Estava na hora de fazer a cobrança. Mas antes de eu te contar o que fiz com aquelas 2 cartas, eu preciso te perguntar uma coisa. Se fosse você, depois de 5 anos sendo ignorada pela própria filha, depois de sustentar a carreira do genro por 11 anos, sem receber nenhum obrigado, você teria esperado mais ou teria feito exatamente o que eu fiz? Me fala nos comentários, porque eu realmente quero saber. E agora deixa eu te contar como tudo desabou. Na manhã seguinte ao meu aniversário, acordei às 7. O setor marista estava com aquele silêncio de manhã cedo de semana que eu gosto, antes do trânsito da Avenida T2 começar a engordar. Tomei café com o seu Décio na varanda do corredor, como faço toda semana desde que ele ficou viúvo há 3 anos. Seu Décio tem 71 anos. É síndico do condomínio A6 e em 15 anos de vizinhança de andar, virou uma das pessoas mais constantes da minha vida sem que a gente nunca tivesse precisado nomear isso. Contei o que tinha acontecido. Contei o que tinha decidido. Ele me ouviu com as mãos em volta do copo de café, sem interromper, sem o tipo de conselho precipitado que as pessoas dão quando estão desconfortáveis com o silêncio. Quando terminei, ele ficou um instante olhando para o corredor e disse apenas: "Já era tempo, Yolanda." Às 9 da manhã, estava no escritório do Dr. Valmir.
Dr. Valmir tem 58 anos, é especializado em contratos civis e direito empresarial e me acompanha há 21 anos. Ele conhece minha história profissional melhor do que eu mesma em alguns aspectos, porque passou anos revisando meus contratos de corretagem, minhas sociedades, minhas rescisões. Quando cheguei no escritório dele naquela manhã, sentei na cadeira de couro que conheço desde os anos 2000 e disse que queria listar tudo. Tudo que eu tinha feito pelo Cassiano. Tudo que eu tinha dado sem cobrar. O Dr. Valmir pegou o bloco de anotações, cruzou as mãos e disse: "Pode começar." Listei de memória. As primeiras indicações, que vieram logo depois do casamento deles, quando o Cassiano ainda estava construindo carteira de clientes próprios e o sobrenome novo ainda cheirava a tinta fresca. As apresentações que fiz pessoalmente, em almoços de setor, em eventos de incorporadoras, em reuniões onde eu entrei como Yolanda, a corretora, e saí com o nome do Cassiano instalado na conversa como se ele fosse extensão natural do meu trabalho. Os telefonemas que fiz para cartorários, para engenheiros de incorporadoras, para diretores comerciais que me deviam favor ou simplesmente me respeitavam o suficiente para atender o genro sem perguntar muito. O Dr. Valmir anotou tudo sem comentário até eu terminar. Então disse: "Agora precisamos de prova documental." Foi aí que chamei a Neuza. Ela chegou no escritório do Dr. Valmir naquela mesma tarde com uma pasta de plástico verde que eu jamais tinha visto antes e que se revelou ser uma das coisas mais importantes da minha vida. A Neuza é desse tipo de pessoa, organizada por natureza, desconfiada por experiência e com o hábito de guardar cópia de tudo desde o começo da carreira dela nos anos 80. Abriu a pasta em cima da mesa do Dr. Valmir e começou a mostrar registros de indicação, contratos fechados, histórico de clientes. O nome do Cassiano aparecia em 11 contratos fechados entre 2015 e 2023. Em 7 desses 11 contratos, a origem da indicação era diretamente rastreável até mim ou até a Neuza, por intermédio meu. Nome do cliente, data de contato inicial, origem da indicação, valor do contrato, comissão recebida. Tudo com data, tudo com nome, tudo com número. O Dr. Valmir passou 20 minutos com os documentos antes de falar. Quando falou, foi direto. O valor total das comissões que o Cassiano tinha recebido nesses contratos somava mais de R$230 mil em 8 anos. Ele nunca pagou comissão de indicação. Nunca foi cobrado. Era genro. Era família. Fiquei olhando para esse número por um momento. R$230 mil. Não era o dinheiro que doía, porque eu nunca tinha cobrado esperando receber. O que doía era a dimensão de tudo que eu tinha dado sem que nenhuma das duas pessoas que mais deveriam reconhecer isso tivessem dito, em algum momento, nem uma vez sequer, "Obrigado." O Dr. Valmir me explicou o que era possível fazer. Não havia contrato formal de indicação, então uma ação de cobrança simples teria dificuldades. Mas havia algo muito mais eficiente do que qualquer processo. A reputação no mercado imobiliário de Goiânia é construída por relacionamento, e relacionamento se sustenta por reciprocidade. O que eu tinha feito por anos era sustentar a carreira do Cassiano com o meu capital social sem nenhuma contrapartida. O que eu podia fazer agora era simplesmente parar e formalizar essa parada de maneira que ficasse registrada. Para a Bárbara, havia um instrumento mais direto ainda. Em 2018, ela tinha precisado de R$72 mil para reformar o apartamento onde mora com o Cassiano no setor Bueno. Veio até mim porque não queria aparecer no banco com esse pedido. Não queria parcelamento, não queria juros. Eu tinha a reserva. Transferi. Em 3 vezes, ao longo de 2 meses, porque ela foi pedindo conforme as etapas da obra avançavam. Eu tinha todos os comprovantes de transferência bancária guardados. O Dr. Valmir, na época, tinha me recomendado formalizar o empréstimo em contrato. Eu recusei. Disse a ele que era minha filha, que papel entre mãe e filha era falta de confiança, que eu não precisava disso. Ele registrou a recomendação por escrito, não insistiu, e arquivou. Agora, sentada na frente dele com os comprovantes na bolsa, fui eu que trouxe esse arquivo de volta.
Os recibos de transferência, combinados com a ausência de qualquer registro de devolução, eram suficientes para sustentar o reconhecimento da dívida. O Dr. Valmir foi claro. Não era garantia absoluta, mas era um conjunto de evidências que dificilmente seria ignorado numa conversa séria. As cartas foram redigidas com precisão cirúrgica. A carta para o Cassiano comunicava formalmente, com linguagem cartorial, que a partir daquela data eu rescindia qualquer relação de indicação informal com ele, que não me responsabilizaria por contratos em andamento que usassem meu nome como referência, e que solicitava que meu nome fosse removido de qualquer apresentação profissional junto a clientes ou parceiros. A carta para a Bárbara comunicava que eu estava revisando as condições do empréstimo de R$72 mil realizado em 2018 e que solicitava o início de conversa para formalizar um plano de devolução. Simples, diretas, sem ameaça, sem acusação, sem uma palavra a mais do que o necessário. Foram enviadas por Sedex com aviso de recebimento na quinta-feira. Eles receberam em casa. Eu não precisei imaginar as expressões deles quando abriram os envelopes. A ligação da Bárbara, às 18 horas daquela quinta-feira, descreveu tudo. A voz tinha uma textura que eu nunca tinha ouvido nela antes. Não era a cadência de reunião interrompida. Não era o suspiro de impaciência. Era medo. Medo de verdade, com um tremor nas bordas das palavras que ela tentava controlar e não conseguia completamente. Ela disse que eu não podia fazer aquilo, que era uma crueldade, que ela tinha uma vida, que o Cassiano dependia dessas conexões para trabalhar. Eu disse, eu sei, Bárbara, eu sei disso melhor do que ninguém, e desliguei. O Cassiano não me ligou. Me mandou mensagem às 22 horas dizendo que eu estava sendo injusta e que íamos resolver aquilo como adultos. Li a mensagem, guardei o celular na mesinha de cabeceira e dormi bem pela primeira vez em muito tempo. Não o sono inquieto de quem remoeu algo. O sono fundo de quem tomou uma decisão que estava atrasada há anos e finalmente parou de carregá-la no peito. 3 semanas depois das cartas, o primeiro efeito chegou sem barulho, do jeito que as coisas importantes costumam chegar. Um incorporador com quem o Cassiano estava negociando um contrato de supervisão de obra ligou para a Neuza, como sempre fazia antes de fechar qualquer coisa com alguém novo, para confirmar a referência. Era praxe no setor. A Neuza fez o que qualquer pessoa honesta faria, disse a verdade, que não podia mais avaliar o trabalho do Cassiano porque a relação profissional com ele tinha sido encerrada. Sem má palavra, sem acusação. Só a ausência da confirmação que o incorporador esperava ouvir. O contrato não foi assinado. Foi esse contrato perdido que trouxe a Bárbara até a minha porta. Ela trabalha em incorporadora, conhece o setor. Sabia exatamente o que significava o Cassiano perder a referência principal num mercado tão baseado em confiança pessoal quanto o de Goiânia. Na tarde do sábado seguinte, sem aviso, ela apareceu no meu interfone. Eu a deixei entrar. Ela sentou na cadeira da cozinha, a mesma cadeira onde sentava quando era adolescente, e eu fazia almoço de domingo com frango com pequi. Tentou a versão madura da conversa. Que eu tinha que entender que adultos têm vida, que não é possível estar presente em tudo, que ela me amava, mas o relacionamento deles era diferente do que eu esperava, que eu precisava respeitar os limites dela. Cada frase era construída com cuidado para não assumir nada, não reconhecer nada, não ceder nada. Eu ouvi tudo. Servi água. E quando ela terminou, perguntei em que ano ela tinha se lembrado do meu aniversário por iniciativa própria pela última vez. Não como cobrança, como pergunta. Com voz tranquila, olhando para ela da cadeira da frente. Ela não respondeu. O silêncio que ficou entre nós naquele momento dizia mais do que qualquer argumento que ela pudesse ter formulado. Mas o que veio depois eu não esperava. 2 dias depois da visita dela, recebi uma ligação da mãe do Cassiano, uma senhora que eu mal conhecia, me chamando de ressentida, de mulher amargurada que não aceitava que a filha tinha a própria vida, que eu estava destruindo o casamento da Bárbara por ciúme. A palavra ciúme ficou no ar depois que ela desligou como alguma coisa suja que alguém joga e vai embora sem olhar para trás. Fiquei um momento em silêncio, com o telefone ainda na mão. Então, liguei para o Dr. Valmir. Disse que queria acelerar a formalização da cobrança do empréstimo.
Ele me orientou que o caminho correto era notificar a Bárbara formalmente, concedendo prazo de 30 dias para a manifestação sobre o plano de pagamento antes de qualquer medida judicial. A notificação foi emitida e entregue, mas enquanto eu preparava o próximo passo, eles já estavam preparando o deles. E o que veio em seguida foi o movimento mais baixo de toda essa história. O tipo de coisa que você só faz quando perdeu os argumentos e resolveu tentar sujar o chão para que a outra pessoa escorregue. Fica comigo, porque o que acontece agora é o ponto em que eu quase vacilei. E você precisa ouvir isso. A Bárbara foi até a minha médica de família. Disse que estava preocupada com minha saúde emocional. Disse que eu estava tomando decisões erráticas, que o meu divórcio de 18 anos atrás tinha me deixado com sequelas que nunca foram tratadas. Estava tentando construir uma narrativa de instabilidade ao redor de mim. Uma narrativa que, se fosse aceita, poderia jogar dúvida sobre cada decisão que eu tinha tomado, cada documento que eu tinha assinado, cada ação que eu estava prestes a executar. Quando minha médica me ligou para perguntar se eu queria agendar uma consulta de rotina, eu entendi imediatamente o que estava acontecendo. Não foi raiva. Foi uma frieza que se instalou no centro do meu peito como gelo seco. A minha filha, a menina que eu criei, que eu vesti, que eu paguei faculdade, estava tentando me tirar de campo usando um laudo médico como arma. Fui à consulta. Voluntariamente, com agenda marcada, sem pressa, com a bolsa arrumada e o cabelo feito. Minha médica me conhece há 12 anos. Conversamos por 1 hora. Sobre os fatos, sobre as decisões, sobre os meses anteriores. No final, ela disse o que eu sabia, que eu estava lúcida, coerente, dentro de todos os parâmetros, e que as decisões que eu estava tomando eram legítimas e racionais. Saí do consultório com o relatório de saúde na bolsa. Guardei esse relatório do lado dos comprovantes de transferência e dos registros de indicação da Neuza. A pasta estava ficando mais grossa, e eu ainda não tinha chegado na parte mais importante. Liguei para a Dona Perpétua naquela noite. Dona Perpétua tem 70 anos. Foi minha cliente por 2 décadas, primeiro como compradora de um apartamento no setor Bueno que eu vendi em 2002, depois como investidora em outros 2 imóveis ao longo dos anos. Com o tempo, a relação de cliente e corretora foi virando outra coisa, com a lentidão das amizades que duram porque são construídas sobre coisas reais. Ela conhece pessoalmente os principais incorporadores de Goiânia. Frequenta os mesmos círculos que os sócios da empresa onde a Bárbara trabalha e tem uma credibilidade construída em décadas de presença discreta e confiável no setor imobiliário da cidade. Contei tudo, do aniversário ao relatório médico. Ela ouviu sem interromper e quando terminei ficou em silêncio por um momento antes de perguntar: Yolanda, você me disse que o Cassiano usa o seu nome nas apresentações dele até hoje? Disse que sim. Que mesmo depois da notificação formal, pelo que tinha chegado aos meus ouvidos, ele continuava me mencionando como referência ativa. Ela disse: então vou fazer algumas perguntas discretas. A Dona Perpétua não faz as coisas pela metade. Em 2 semanas, ela tinha resultados que eu não esperava que fossem tão documentados. O que ela descobriu foi simples na descrição e devastador na implicação. O Cassiano continuava usando o meu nome como referência ativa em apresentações para novos clientes, mesmo após ter recebido a notificação formal de rescisão. Em pelo menos 2 reuniões recentes com incorporadores da cidade, ele tinha me citado como parceira de longa data, dando a entender que a indicação ainda estava vigente, que eu ainda estava por trás dele, que meu nome ainda era garantia do trabalho dele. Mas o que a Dona Perpétua trouxe que transformou tudo foi um documento. Um dos incorporadores que ela contactou discretamente, uma pessoa que me conhecia desde os anos 90 e que tinha recebido uma proposta formal do Cassiano semanas antes, entregou a ela o documento completo. Era uma apresentação do escritório do Cassiano, com layout profissional, identificação do serviço, histórico de projetos. E ali, no meio do documento, meu nome grafado como parceira estratégica, com descrição de projetos que tínhamos supostamente desenvolvido juntos. Era mentira. Era uma distorção deliberada, documentada em papel timbrado, com o objetivo de capturar contratos usando uma credencial que não era mais dele. E mais do que isso,
Era uma credencial que nunca tinha sido formalmente dele para começar. Tinha sido emprestada. E o empréstimo tinha sido encerrado por notificação cartorial. Quando a dona Perpétua me entregou o documento, fiquei olhando para o meu nome impresso naquele papel por um longo momento. Sentei no sofá do meu apartamento com o documento nas mãos e senti algo que era mais profundo do que raiva. Era a confirmação final de tudo que eu tinha estado tentando não acreditar por anos, que o Cassiano não era apenas alguém que usava o que eu dava sem agradecer. Era alguém que, quando o acesso foi encerrado, simplesmente continuou usando, agora de forma clandestina. Como se minha reputação fosse um bem que ele tinha adquirido pelo casamento e que nenhuma notificação podia recuperar. Liguei para o Dr. Valmir no mesmo dia. Ele ouviu com atenção e depois pediu que eu mandasse o documento por foto imediatamente. Analisou ao longo da tarde e me ligou antes das 6 com o enquadramento. Uso indevido de nome para fins comerciais sem autorização, com possibilidade de responsabilização civil. Não era processo penal, mas era uma exposição jurídica real que poderia resultar em ação de indenização por parte dos clientes que se sentissem induzidos a erro, além de ação de indenização movida diretamente por mim pelos danos à minha reputação. A Neuza começou a compilar as evidências naquela mesma semana. O documento formal da proposta do Cassiano, com meu nome grafado como parceira estratégica. 2 e-mails de incorporadores, enviados com data, confirmando que ele havia se referido a mim como referência ativa em reuniões recentes. Os 11 contratos rastreados com as origens de indicação documentadas. Os comprovantes bancários do empréstimo de R$72 mil sem registro de devolução. O relatório médico que atestava minha plena lucidez. A notificação cartorial que comprovava que ele tinha sido formalmente informado da rescisão antes de continuar usando o meu nome. Cada peça reforçava as outras. Era um conjunto probatório que o Dr. Valmir descreveu na reunião que tivemos na semana seguinte, como sólido o suficiente para avançar. O prazo de 15 dias que constava na notificação extrajudicial ao Cassiano venceu sem resposta, sem uma palavra, sem uma proposta de composição, sem um contato do advogado dele, sem nada. O doutor Valmir me disse que essa inércia era, para fins jurídicos, a melhor coisa que poderia ter acontecido. Deu a ele o argumento para avançar sem que eu parecesse a parte agressora. Foi então que o Dr. Valmir enviou a segunda notificação. Esta era diferente da primeira. Comunicava a existência das evidências documentais. Descrevia o enquadramento jurídico do uso indevido de nome. Informava formalmente a abertura de prazo para composição antes do ajuizamento de ação civil. Era uma notificação que qualquer advogado sabe que precede uma ação real. Não era blefe. Dessa vez, o Cassiano respondeu em 48 horas. Não foi ele quem respondeu. Foi o advogado que ele contratou às pressas. A resposta era fria, técnica, tentava minimizar a extensão do que os documentos mostravam. O Dr. Valmir leu, arquivou a resposta e me ligou para dizer que o caminho estava aberto para a reunião final. Mas antes da reunião final, aconteceu algo que ninguém esperava. O Cassiano, que tinha ficado em silêncio por semanas, aparentemente convencido pelo advogado de que poderia minimizar, decidiu dar um passo que revelou o quanto ele ainda não entendia com o que estava lidando. Entrou em contato com 2 dos incorporadores que estavam na lista de indicações da Neuza, aqueles que ele sabia que tinham um histórico de relacionamento comigo, e tentou uma versão da história em que eu era a parte irrazoável, a sogra ressentida, a mulher que estava tentando destruir a carreira do genro por motivos pessoais. O que ele não sabia era que a dona Perpétua frequentava almoço mensal com um dos sócios da empresa onde a Bárbara trabalhava, e que o mercado imobiliário de Goiânia, apesar de grande em número de transações, é pequeno em termos de quem conhece quem e quem fala com quem. A versão do Cassiano chegou de volta para mim em 48 horas, e chegou junto com algo que ele não havia calculado. A reação dos incorporadores. 2 deles me ligaram pessoalmente, não para tomar partido, mas para confirmar que a relação com ele estava encerrada da minha parte, antes de tomar qualquer decisão de parceria com ele.
O simples fato de eles terem ligado para mim primeiro, antes de responder ao Cassiano, dizia tudo o que precisava ser dito sobre onde a credibilidade estava. Liguei para o Rodrigo naquela noite. Ele atendeu na primeira chamada, como sempre. Contei o que estava acontecendo, do documento da Dona Perpétua até a tentativa do Cassiano de reescrever a narrativa no mercado. Rodrigo ouviu com atenção, perguntou duas coisas objetivas e então disse: "Tia, eu vou estar lá para a reunião se você quiser." Eu queria. A reunião foi marcada para uma tarde de quarta-feira no escritório do Dr. Valmir no setor oeste. Sala de reunião com mesa oval, 4 cadeiras de cada lado, uma janela voltada para o corredor de árvores do bairro. Cassiano chegou com o advogado dele, um homem de terno cinza que entrou já com a expressão de quem vai tentar reduzir o tamanho do que está na mesa. A Bárbara veio junto, desta vez sem o roteiro decorado que ela tinha usado na cozinha da minha casa semanas antes. O Rodrigo ficou na cadeira ao lado da minha, com as mãos fechadas sobre a mesa, em silêncio. O Dr. Valmir não perdeu tempo. Abriu a pasta e começou a ler os documentos em ordem. Primeiro, o documento de apresentação do escritório do Cassiano com meu nome grafado como parceira estratégica. Colocou na mesa, virado para o lado deles, para que lessem. O advogado do Cassiano tentou dizer que era um material desatualizado. O doutor Valmir virou para a próxima folha. Os 2 e-mails datados dos incorporadores, confirmando que o Cassiano havia me citado como referência ativa em reuniões realizadas depois da notificação cartorial de rescisão. Datas, nomes, confirmações por escrito. O advogado do Cassiano ficou em silêncio. O Dr. Valmir continuou. Os comprovantes bancários das 3 transferências do empréstimo de R$72 mil, realizadas entre fevereiro e abril de 2018. Cada transferência com data, valor, identificação. A ausência de qualquer registro de devolução em 6 anos. A notificação formal enviada à Bárbara com prazo de 30 dias para manifestação, sem resposta. O reconhecimento, em lei, de que transferências documentadas sem contrapartida registrada estabelecem presunção de dívida. A Bárbara olhou para a mesa quando o Dr. Valmir chegou nessa parte. Não para mim, para a mesa. Seus dedos estavam entrelaçados sobre o colo, e ela mantinha a expressão controlada. Mas as mãos contavam outra história. O Dr. Valmir foi para a próxima folha. A compilação da Neuza. 11 contratos. 2015 a 2023. 7 com origem de indicação rastreável diretamente até mim. Valor total das comissões recebidas: R$234 mil. Registro da notificação de rescisão de indicação enviada ao Cassiano. Registro da ausência de resposta dentro do prazo. O advogado do Cassiano pediu uma pausa. O Dr. Valmir disse que poderia conceder 5 minutos. Foram 10. Quando voltaram, o advogado tinha um argumento: que as indicações eram atos voluntários meus, que nunca houve acordo formal de comissão, que, portanto, não havia obrigação de pagamento. O Dr. Valmir disse que concordava com o enquadramento estrito da cobrança de comissão, e então virou para a última folha da pasta, a ação de uso indevido de nome, que não dependia de nenhum acordo prévio, que dependia apenas de provar que o meu nome foi usado comercialmente, sem minha autorização, depois de notificação formal de rescisão. E que essa prova estava na mesa na forma de documento físico com o meu nome impresso e 2 e-mails datados de incorporadores. O advogado do Cassiano não respondeu ao argumento. Então, o Dr. Valmir disse, com a tranquilidade de quem está lendo o placar de um jogo que já acabou: o que minha cliente propõe é a composição, assinatura hoje de 2 instrumentos. Primeiro, termo de compromisso do Cassiano Ferreira de cessar imediatamente o uso do nome de Yolanda em qualquer apresentação profissional, com cláusula de indenização para cada uso posterior comprovado. Segundo, reconhecimento formal por parte de Bárbara da dívida de R$72 mil, com plano de pagamento em parcelas mensais ao longo de 3 anos. O advogado do Cassiano pediu para conversar com o cliente em particular. Foram para o corredor. Ficaram 6 minutos. Quando voltaram, o Cassiano sentou com a expressão de quem mastigou algo amargo
e decidiu engolir, porque a alternativa era pior. A Bárbara sentou sem olhar para mim. O Dr. Valmir colocou os 2 termos na mesa. O Cassiano pegou a caneta primeiro. Assinou o termo de compromisso sem ler em voz alta. O advogado dele fez uma anotação no próprio bloco. A Bárbara pegou a caneta depois e assinou o reconhecimento da dívida com o plano de pagamento em 3 anos. Não houve grito, não houve choro. Houve papel, caneta e o silêncio de quem entende que perdeu. O Dr. Valmir recolheu os documentos assinados, fechou a pasta e disse que os instrumentos seriam registrados em cartório no dia seguinte. Depois olhou para os 2 do outro lado da mesa e disse, com a neutralidade de quem não precisa mais dizer nada: a reunião está encerrada. O Cassiano saiu primeiro, com o advogado. A Bárbara saiu logo atrás, sem olhar para a cadeira onde eu estava sentada. O Rodrigo esperou que o elevador fechasse antes de falar. Quando falou, disse apenas: acabou, tia. Mas ainda não tinha acabado de verdade. Porque quem perde dessa forma nem sempre aceita que perdeu. Passaram 10 dias depois da reunião. Eu estava recomeçando a respirar. As conversas com a Neuza sobre o projeto de orientação para jovens corretoras estavam avançando. A dona Perpétua tinha me chamado para um almoço de setor que eu não frequentava há anos. O seu Décio tinha me convidado para a festa junina do condomínio. As coisas estavam se reorganizando com a calma de quem saiu de uma crise e está reconhecendo o território ao redor. Foi nesse momento que o Cassiano decidiu que não tinha perdido o suficiente. Recebi uma ligação do Rodrigo na tarde de uma sexta-feira. Ele estava em Brasília, a voz diferente, com aquela contenção de quem está te contando algo difícil e tentando calibrar a dose certa de urgência para não assustar. Disse que tinha recebido uma mensagem de um conhecido em Goiânia, alguém que frequentava os mesmos círculos que o Cassiano, dizendo que havia uma narrativa circulando de forma deliberada, que eu estava com problemas de saúde que afetavam meu julgamento, que as decisões que eu havia tomado eram produto de um estado emocional instável e que os documentos que eu havia apresentado na reunião tinham sido manipulados pela Neuza por interesse pessoal dela. Parei. Ouvi até o fim. Fiquei em silêncio por um momento e disse: Rodrigo, obrigada por me contar. Desliguei e liguei imediatamente para o Dr. Valmir. A situação era a seguinte: o Cassiano havia assinado um termo de compromisso. Havia um instrumento legal em vigor. A campanha que ele estava conduzindo nas bordas do mercado não configurava, em si mesma, descumprimento do termo assinado, porque o termo tratava especificamente do uso do meu nome em apresentações profissionais formais. Mas o que ele estava fazendo causava dano à minha reputação de outra forma, mais difusa, mais difícil de documentar e mais perigosa justamente por isso. O Dr. Valmir me pediu tempo para pensar no melhor instrumento. Mas naquela noite, antes que o Dr. Valmir me ligasse de volta, a Bárbara me ligou. Era a voz de sempre, a cadência de reunião interrompida, mas com uma camada embaixo que eu reconheci imediatamente como medo. Disse que eu estava exagerando, que o Cassiano estava destruído profissionalmente e que eu tinha que entender que ele estava desesperado, que pessoas desesperadas fazem coisas que não fariam em outros momentos e que eu precisava ter compaixão. Fiquei em silêncio até ela terminar. Então disse: Bárbara, quando você me disse para parar de cobrar carinho no meu aniversário, você estava desesperada? Ela ficou em silêncio. Porque às 10 da manhã de um dia que era meu, depois de 5 anos sem aparecer, sem ligar por iniciativa própria, sem um jantar, você me disse isso com um suspiro, sem desespero nenhum, com muita calma. Ela disse que não era a mesma coisa. Eu disse que sabia, e desliguei. Mas não dormi bem naquela noite. Não dormi bem porque sabia que a narrativa que o Cassiano estava colocando em circulação, por mais infundada que fosse, tinha o potencial de contaminar relacionamentos que eu havia construído por décadas. Em Goiânia, no mercado imobiliário, reputação não é só o que está nos documentos. É o que circula nos corredores, nos almoços, nas mensagens de WhatsApp entre pessoas que se conhecem há 30 anos. E o Cassiano sabia disso. Estava usando exatamente o instrumento que eu não conseguia processar judicialmente com facilidade: o boato. Na segunda-feira seguinte, marquei reunião com o Dr. Valmir e com a Neuza ao mesmo tempo. Foi nessa reunião que a Neuza colocou na mesa algo que eu não sabia que ela tinha.
Ela tinha, guardada desde 2016, uma gravação em áudio de uma reunião de alinhamento que fizemos com o Cassiano quando ele estava fechando o maior contrato da carreira dele na época, uma supervisão de obra no Jardim Goiás que valia uma comissão próxima de R$40 mil. Nessa reunião, que aconteceu na corretora da Neuza, com ela, comigo e com o Cassiano, ele tinha dito explicitamente, com aquela clareza de quem ainda não tinha a carteira de clientes para fingir independência, que sem o nome de Yolanda na conversa, esse contrato não existia, que o cliente só tinha aceitado a reunião por conta da referência minha, e que ele sabia que devia essa oportunidade a mim. Palavras dele, voz dele, data documentada. A Neuza tinha guardado, porque, como ela mesma disse naquela reunião, ela era desse tipo de pessoa. O Dr. Valmir ouviu o áudio 2 vezes. Depois ficou em silêncio por um momento e disse: "Isso muda a análise." Com o áudio, havia um elemento novo na equação. Não era apenas documentação de indicações. Era o próprio Cassiano reconhecendo, em palavras, a dependência que ele passara anos negando em público e que agora estava tentando reescrever na narrativa que circulava no mercado. Se esse áudio fosse usado no instrumento certo, no momento certo, encerrava qualquer argumento que ele ainda tentasse apresentar. O Dr. Valmir me explicou o instrumento. Uma notificação extrajudicial adicional, direcionada não ao Cassiano, mas aos incorporadores que faziam parte da rede, informando formalmente o encerramento da parceria e, de forma resumida, a existência de documentação que sustentava essa posição. Não era uma ação judicial. Era uma notificação de posicionamento, legal e precisa, que chegaria às mesmas pessoas que o Cassiano estava tentando alcançar com o boato, antes que o boato fizesse mais estragos. Era a opção nuclear que eu tinha guardado sem saber que guardava. Autorizei o envio. A notificação extrajudicial foi um documento de 2 páginas, redigido pelo Dr. Valmir com a precisão de quem sabe que cada palavra vai ser lida por pessoas que entendem de contratos. Ia para 12 incorporadores. Todos com histórico de relacionamento comigo, todos com histórico de algum contato com o Cassiano ao longo dos anos. Informava o encerramento formal da parceria, a existência de instrumento assinado em reunião com data e a disponibilidade para confirmar a posição diretamente caso houvesse dúvidas. Sem acusação, sem narrativa. Só a formalidade fria de quem tem documentos e não precisa de versão colorida. A Neuza enviou junto uma nota pessoal curta para cada um dos 12. Não era parte do instrumento jurídico. Era simplesmente ela, corretora de 67 anos que eles todos conheciam, dizendo que confirmava as informações e estava disponível para conversa. A nota pessoal da Neuza valeu mais do que a metade de um advogado. 2 dias depois do envio, o advogado do Cassiano ligou para o Dr. Valmir. A conversa foi breve, do jeito que conversas são quando a parte que liga sabe que está ligando de uma posição fraca. O advogado disse que o Cassiano estava disposto a encerrar qualquer comunicação informal sobre o caso e a cumprir integralmente o termo assinado, em troca de que a notificação extrajudicial fosse a última ação de minha parte fora do âmbito da cobrança do empréstimo já formalizada. O Dr. Valmir me consultou. Respondi que aceitaria com uma condição: que o compromisso fosse formalizado em adendo ao instrumento já assinado, com cláusula de indenização para cada descumprimento comprovado. O advogado do Cassiano levou 24 horas para confirmar. Confirmou. Nos dias seguintes, o Dr. Valmir preparou o adendo. Era um documento enxuto, sem retórica, que simplesmente adicionava ao compromisso original a cláusula de silêncio e o valor de indenização por descumprimento. O Cassiano assinou sem pedir reunião. Mandou pelo advogado, via protocolo, sem uma palavra além do necessário. Mas ainda havia uma peça faltando. A Bárbara tinha assinado o reconhecimento da dívida. As parcelas começariam no mês seguinte. Mas havia algo que o instrumento não cobria, algo que não era jurídico e não podia ser resolvido com documentos. A tentativa dela de construir uma narrativa de instabilidade ao meu redor, de ir à minha médica, de tentar usar minha saúde como argumento contra mim. Esse capítulo precisava de um encerramento diferente. Chamei o Rodrigo para uma conversa.
Ele veio de Brasília numa sexta, chegou no início da tarde e ficamos sentados na varanda do meu apartamento por 2 horas. Contei tudo na sequência, sem pular, sem suavizar. Ele ouviu com a atenção que sempre teve, fazendo perguntas pontuais quando precisava de clareza, sem opinar sobre o que eu deveria sentir. Quando terminei, ele disse: "Você quer que eu fale com ela?" Disse que não. Disse que essa conversa era minha. Na tarde de quinta-feira da semana seguinte, liguei para a Bárbara e pedi que ela viesse me ver no sábado de manhã. Sem explicação. Ela disse que ia tentar. Eu disse que não era tentativa, era pedido. Ela disse que ia. Ela veio. Bateu na porta às 10 da manhã com um bolo de laranja que era a minha receita, que ela aprendeu comigo quando tinha 12 anos. Eu abri a porta, olhei para ela e para o bolo e a deixei entrar. Ficamos na varanda. Eu servi café. O bolo estava bom, mas antes da conversa que eu precisava ter com ela, havia a segunda reunião formal que o Dr. Valmir convocou para a tarde da segunda-feira seguinte. Essa reunião era diferente da primeira. Não havia advogado do outro lado da mesa desta vez. Era eu, o Dr. Valmir, a Neuza e o representante de um dos incorporadores que havia recebido a proposta formal do Cassiano com meu nome grafado como parceira estratégica. Esse incorporador, uma empresa de médio porte com sede no setor marcelino, havia decidido de forma independente mover ação de ressarcimento contra o Cassiano pelo uso de documento que induzia erro na avaliação de credencial. Era um processo que corria separado de tudo que eu havia iniciado, mas que usava como fundamento os mesmos documentos que a Neuza havia compilado e que o Dr. Valmir havia formalizado. O Dr. Valmir me explicou que minha participação nessa reunião era como depoente e confirmadora de documentação, não como parte do processo do incorporador, mas que a minha presença e o meu depoimento eram cruciais para a solidez do caso deles. Fui. Sentei diante do representante jurídico da incorporadora e do Dr. Valmir, com a Neuza ao lado, e respondi a cada pergunta com precisão. Cada data, cada contrato, cada indicação, cada notificação enviada. O depoimento durou 50 minutos. Ao final, o representante jurídico da incorporadora me agradeceu e disse que o processo seguiria no Juízo Cível de Goiânia. Quando saí da sala, a Neuza me pegou pelo braço e disse: "Agora acabou, Yolanda." Saímos do escritório na tarde de setembro, com o sol de Goiânia queimando o asfalto do setor oeste, e eu senti, pela primeira vez em muito tempo, que o chão embaixo dos meus pés era inteiramente meu. O que aconteceu com o Cassiano nos meses seguintes não foi rápido, foi metódico. Primeiro, veio o contrato que não foi renovado. Era uma supervisão de obra no Jardim América que estava quase fechada quando a notificação extrajudicial chegou ao incorporador responsável. Sem a confirmação de referência que o Cassiano esperava que eu desse em silêncio, como sempre dera, o incorporador decidiu por outro profissional. O contrato valia R$120 mil. Foi o primeiro rombo real, o tipo de rombo que muda o fluxo do mês. Depois vieram os cortes. O escritório informal que ele mantinha no Jardim Goiás, numa sala que ele chamava de sede, mas que era basicamente uma mesa, uma impressora, e o prestígio de poder dizer que tinha endereço comercial, foi encerrado. O carro, um SUV que ele trocava a cada 3 anos, e que era a primeira coisa que as pessoas viam quando ele chegava para uma reunião, foi devolvido à financeira. Não foi reposto. A Bárbara assou silêncio sobre isso nas conversas que começamos a ter. Mas a ausência do carro disse o que ela não disse. A ação do incorporador chegou à justiça. O processo foi distribuído ao Juízo Cível de Goiânia em outubro, menos de 2 meses depois da reunião. O Cassiano foi notificado. O advogado dele apresentou contestação, mas a documentação que a Neuza havia compilado e que constava do processo do incorporador era precisa demais para ser contestada com argumentos genéricos. O valor pedido na ação não era absurdo. Era proporcional ao dano que o incorporador havia documentado, mas era suficiente para travar os recursos do Cassiano por tempo indeterminado. E então, a Bárbara pediu para se separar. Não me contou diretamente. Soube pelo Rodrigo, que soube por um familiar distante que cruzou com ela num evento em Goiânia. A separação não foi dramática, não havia como ser, porque os dois já viviam em registros paralelos há anos.
Foi a dissolução formal de algo que já estava dissolvido há muito tempo. Os detalhes da divisão de bens foram negociados por advogados, e eu deliberadamente não perguntei os detalhes porque não eram da minha conta. O apartamento no setor Bueno ficou com a Bárbara, ao custo de assumir o financiamento restante. O Cassiano foi morar num apartamento alugado no setor Pedro Ludovico, 3 quartos a menos e 2 bairros de distância de onde tinha acostumado a se apresentar. As reuniões de setor que ele frequentava antes, os almoços onde o nome dele circulava com o peso emprestado do meu sobrenome, foram rareando à medida que o mercado foi calculando o custo de se associar a alguém com processo em andamento e referência principal encerrada. O mercado imobiliário de Goiânia é pequeno em termos de quem fala com quem. Isso, que por anos tinha beneficiado o Cassiano, virou o instrumento da sua queda, e as parcelas da Bárbara chegavam todo mês. Pontuais, no valor combinado, sem comentário e sem atraso. Era um tipo de silêncio que eu havia aprendido a respeitar. A minha vida, enquanto isso, foi se reorganizando com a calma de quem não precisa mais gastar energia carregando o peso dos outros. O projeto que a Neuza tinha proposto, de orientar jovens corretoras gratuitamente uma vez por semana, começou numa sala de reunião emprestada por uma incorporadora no setor marista que eu conhecia dos anos 90. Na primeira sessão, apareceram 6 mulheres. Na quinta sessão, eram 15. Eu falava de contrato, de reputação, de como construir rede sem se perder no processo. Falava de erros que eu mesma tinha cometido, sem suavizar. As mulheres ouviam com uma atenção que me dizia que estavam ouvindo coisas que ninguém tinha dito a elas ainda. A dona Perpétua me levou a 2 almoços de setor onde eu não aparecia há anos. Não entrei ninguém pedindo favor, nem querendo nada. Entrei como Yolanda, corretora de 30 anos, que estava de volta nos seus próprios termos. As conversas foram diferentes das que eu lembrava. Mais leves, mais minhas. O seu Décio organizou a festa junina do condomínio em julho, como faz todo ano, com bandeirinha no corredor do 5º andar e canjica no salão de festas. Fui de vestido florido, sem pensar 2 vezes. Comi canjica até mais não poder. Dancei quadrilha com uma vizinha de 72 anos que ria mais alto do que qualquer um na sala. Dormi naquela noite com o rosto cansado de tanto sorrir. O Rodrigo veio me visitar em agosto com a namorada, uma moça de Brasília com olhos claros e jeito tranquilo que me agradou desde o primeiro cumprimento. Ficaram o fim de semana inteiro. Eu fiz frango com pequi na sexta à noite, com o arroz de brócolis que é receita da minha mãe. E a mesa ficou pequena do jeito que fica quando tem gente que você gosta ao redor. O Rodrigo acordou sábado antes de mim e fez café antes que eu chegasse na cozinha. Na manhã de domingo, quando foram embora, ele me abraçou na porta do apartamento por um tempo que nenhum dos dois mediu. Antes de entrar no elevador, olhou para mim com aquela atenção que ele sempre teve desde criança e disse: "Você parece diferente, tia." Perguntei diferente como. Ele pensou 1 segundo e disse: "Mais leve." Guardei isso. A Bárbara apareceu na minha porta 6 meses depois da reunião. Era um domingo de manhã, com aquele sol ameno que Goiânia tem em março, antes do calor fechar. Ela estava sozinha, com o bolo de laranja debaixo do braço, e na expressão dela havia algo que eu não via há muito tempo. Nenhum roteiro. Ficamos na varanda por 2 horas. Ela falou. Eu ouvi. Depois eu falei. Ela ouviu. Não resolvemos tudo, porque algumas coisas não se resolvem numa tarde. Mas foi a primeira conversa em muitos anos em que nenhuma de nós precisou fingir. Foi a primeira vez que ela disse, sem que eu pedisse, que sabia que tinha errado. Não elaborou, não contextualizou. Disse que sabia, e ficou em silêncio depois. Antes de ir embora, quando ela já estava de pé e eu a acompanhava até a porta, disse com a calma de quem não precisa mais provar nada. Bárbara, eu não estou fechando a porta. Mas a porta que vai se abrir agora é diferente da que existia antes. Você vai ter que aprender a bater nela de outro jeito. Ela desceu o elevador com o prato vazio do bolo debaixo do braço. Do Cassiano não recebi contato. Não espero receber. Há coisas que a gente encerra não com um gesto dramático, mas simplesmente parando de deixar espaço para elas. O espaço que o Cassiano ocupou na minha vida, pelo peso do que eu lhe dei, foi fechado com documentos, com testemunhas e com a assinatura dele no papel.
É o encerramento possível. É suficiente. Aprendi que carinho não se cobra porque carinho não é dívida. Mas respeito, sim. Respeito é o mínimo que qualquer pessoa deve a quem a sustentou sem pedir nada em troca. E quando o respeito falta por tempo demais, não é amargura que faz você agir. É consciência. É a clareza de quem finalmente entende que amor próprio não é egoísmo. É a única herança que ninguém pode tomar de você. Se essa história te tocou, se inscreve no canal agora e ativa o sininho para não perder nenhum relato novo. E clica na história que está aparecendo na tela, porque o que essa mulher passou é tão absurdo quanto o que você acabou de ouvir.